Muita gente tem um conceito equivocado sobre o processo do licenciamento ambiental. Acredita que o licenciamento ambiental é uma simples entrega de documentos, estudos ambientais ao órgão ambiental e que o órgão ambiental emite uma licença, um parecer, para o funcionamento de uma empresa, um empreendimento, uma atividade e que não tem uma avaliação técnica ambiental por trás desse processo. Eu vou explicar aqui para você a importância e a finalidade real do processo do licenciamento ambiental. Indo lá para a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, nós temos como um dos instrumentos dessa Política Nacional de Meio Ambiente o licenciamento ambiental e a revisão do licenciamento ambiental. Nós temos também como outros instrumentos que são complementares ao processo do licenciamento a avaliação de impacto ambiental e também a questão das atividades potencialmente poluidoras, o cadastro das atividades potencialmente poluidoras. Para a gente entender, eu vou passar logo aqui para essa questão das atividades potencialmente poluidoras. O que são elas? São atividades que têm a capacidade de degradar os recursos ambientais. São atividades utilizadoras dos recursos ambientais e que podem promover o processo de degradação ambiental. E que para isso, essas atividades passíveis de degradação ambiental, ela precisa passar por um processo de avaliação. Para avaliar o que podemos fazer para mitigar esses impactos ambientais por meio da avaliação de impactos ambientais. Então, eu vou avaliar o que eu posso mitigar, ou seja, reduzir esses impactos ambientais, reduzir a degradação ambiental nos recursos naturais, nos recursos ambientais e também, claro, se eu não puder mitigar, reduzir totalmente esses impactos, que a gente possa promover um processo de compensação ambiental relacionado aos impactos ambientais que não podem ser mitigados. É claro que lá na Lei 6938 de 81, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela traz esses instrumentos para que a gente possa realizar o processo de conservação ambiental. Então eu posso implantar empreendimentos, eu posso implantar atividades, mas eu tenho que promover o processo de conservação. E o processo de conservação é saber utilizar os recursos ambientais, é saber utilizar os recursos naturais de forma que eu possa degradar o mínimo possível. Então é por isso que vem lá depois, porque isso é 81, aí eu tenho lá o CONAMA, a resolução CONAMA 01 de 86. Essa resolução CONAMA 01 de 86, ela fala das atividades relacionadas ao impacto ambiental. Então ela fala, por exemplo, de estudo de impacto ambiental, ela fala do conteúdo mínimo que deve apresentar um estudo de impacto ambiental, mas é lá na resolução CONAMA 237 de 97 que eu venho com uma definição mais concreta do processo do licenciamento ambiental, definindo as etapas e as finalidades dessas etapas do processo do licenciamento. Porque o objetivo é justamente a gente entender como esse empreendimento que vai ser implantado, ele vai causar danos ambientais e o que a gente pode fazer para isso não ocorrer. Então, nós temos aí, nessa resolução CONAMA 237/97, três etapas básicas para o processo do licenciamento. A licença prévia, a licença de localização, a licença de instalação ou implantação e a licença de operação do empreendimento. Então, toda atividade potencialmente poluidora, isto é importante a gente lembrar que qualquer atividade potencialmente poluidora definida por lei,
ela é passível de licenciamento ambiental. Quando uma atividade não é classificada como potencialmente poluidora, aí ela não vai precisar, ela vai ser dispensada de um licenciamento ambiental. Vai ser dispensada, vai apresentar uma inexigibilidade de licenciamento ambiental, mas se ela for, ela promover um processo de degradação ambiental, ela tem que passar pelo processo de licenciamento. O processo de licenciamento básico é esse. São 3 etapas de licenciamento ambiental. É claro que, às vezes, nós temos também a união dessas 3 etapas, podendo ter uma licença ambiental unificada, mas aí eu vou explicar detalhadamente aqui, não tão detalhado, mas eu vou explicar de uma forma que você entenda essas 3 etapas do licenciamento, que são as 3 licenças. A licença prévia, a licença de localização. Olha, em primeiro momento eu preciso avaliar a viabilidade de implantar aquele empreendimento naquela localização. E é por isso até que no estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, um estudo de impacto ambiental, é claro que o estudo de impacto ambiental ele é sempre trabalhado para empreendimentos de impacto ambiental significativo, Ou seja, são empreendimentos de alto impacto ambiental. Então, por exemplo, eu vou considerar uma mineração de ouro, uma mineração de ferro, eu vou considerar uma grande hidrelétrica, eu vou considerar um grande empreendimento, uma rodovia federal, uma ferrovia, federal. Então eu vou ter aí um empreendimento de alto impacto, de impacto ambiental significativo, e eu vou precisar de um estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA. Então lá, quando a gente fala de EIA-RIMA, o EIA-RIMA ele é necessário ser definido 3 localizações, no mínimo, 3 possibilidades de localização do empreendimento. Eu preciso avaliar a viabilidade de localização, que é isso que vai ser a licença prévia, a licença de localização. É eu fazer uma avaliação estratégica para saber se naquela localização que eu estou propondo para a implantação do empreendimento é a melhor localização. Então o empreendedor, junto com a empresa consultora, ele vai fazer essa avaliação das 3 viabilidades e colocar qual é a melhor viabilidade. E o órgão ambiental, quando ele tem esses estudos em mãos, ele vai justamente fazer uma análise técnica, uma avaliação para saber se realmente aquele estudo está colocando aquilo como concreto, se aquilo realmente tem a viabilidade que está proposta no estudo ambiental. Ou seja, a licença prévia, a licença de localização, é uma licença que é emitida com o objetivo de avaliar a melhor localização e definir aquela melhor localização. Então, quando a licença prévia ela é emitida pelo órgão ambiental, ela já diz, olha, esta é a melhor localização. Nós temos aqui agora alguns condicionantes ambientais, que são a elaboração de planos e programas ambientais para que possa solicitar a implantação do empreendimento, para se avaliar justamente essa solicitação de implantação do empreendimento. Então aí a gente parte para a licença de instalação, ou licença de implantação, que essa licença de implantação ou instalação é a licença que vai definir a implantação do empreendimento da atividade. Então, no momento em que o órgão ambiental ele emite essa licença de instalação, certo? Que, claro, antes do órgão ambiental emitir a licença, ele solicitou vários planos, programas ambientais, para serem entregues, que eram condicionantes da licença prévia, da licença de localização, os projetos executivos,
projetos executivos do empreendimento, como é que vai ser executado, né, a implantação desse empreendimento, o que vai ser feito de monitoramento para diminuir os impactos ambientais no momento da implantação. Isso, claro, está lá no estudo ambiental, mas aí nós temos os planos e programas de forma efetiva que vai ser entregue, né, como condicionantes da LP, da licença prévia, para justamente emitir a licença de instalação, a licença de implantação. Isso acontece em todos os órgãos ambientais do SISNAMA, né, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, ou o órgão federal, que no caso é o IBAMA, ou os órgãos estaduais ambientais, né, que vão justamente também ter esse nível, né, de licenciamento ambiental. E aí depois que emite a licença de instalação e implantação e o empreendimento ele é implantado com todos os monitoramentos, com todo o acompanhamento do processo da implantação, porque qual o objetivo então do processo do licenciamento ambiental como um todo? Se eu estou implantando um empreendimento e aquele empreendimento eu posso com ele afetar os recursos hídricos, eu preciso ter um programa de monitoramento desses recursos hídricos, ver como é que esse empreendimento na implantação ele está afetando os recursos hídricos, o que eu estou fazendo para impedir, para reduzir esses impactos ambientais relacionados aos recursos hídricos ali da região, ali do entorno do empreendimento. Então, este é o objetivo, né, do processo do licenciamento ambiental. Então, no momento em que a gente já tem a implantação do empreendimento, aí teremos a licença de operação. A licença de operação é a licença para operar o empreendimento. Então, a gente vai pegar aí todos os programas, todos os monitoramentos que foram feitos, os relatórios, né, relacionados à implantação do empreendimento. Eu vou dizer lá para o órgão ambiental, olha, foi tudo ok, está tudo implantado bonitinho, e agora eu tenho aqui os programas, certo, relacionados à operação do empreendimento. E aí a gente vai começar então, né, a fazer essa avaliação, né, o órgão ambiental ele vai avaliar, né, como o empreendimento vai operar, se ele vai ter algum tipo de impacto ambiental no processo de operação, que já foi definido inclusive lá nos estudos ambientais, certo? Vamos promover uma melhor execução desse processo, e aí simplesmente o órgão ambiental ele emite uma licença de operação, certo? Com seus condicionantes ambientais, que são justamente planos, programas de monitoramento para a gente avaliar a viabilidade da operação do empreendimento. É por isso que essa licença de operação, ela é uma licença que tem uma renovação. Ela não é uma licença que é eterna, né? A licença ela tem uma renovação depois de 4 anos, depois de 5 anos, depois de 6 anos, né? Ou depois de 3 anos, 2 anos, vai depender, né, da vigência dessa licença de operação que foi dada pelo órgão ambiental. Quanto mais seguro é o empreendimento, é claro que o órgão ambiental vai dar uma licença com maior vigência, uma licença de operação com maior vigência. Quanto mais precisamos avaliar a operação desse empreendimento, aí a vigência da licença de operação será menor. Se eu preciso avaliar melhor a operação desse empreendimento e eu não sei se ele pode impactar mais do que o que está descrito lá no estudo ambiental, eu vou dar uma licença de operação com 3 anos, 2 anos, 3 anos, porque eu preciso avaliar melhor essa operação até para propor novos programas ambientais, novas formas de monitoramento ou alguma forma de compensação ou ainda alguma forma de mitigação dos impactos ambientais. Então esse é o objetivo de fazer a renovação do licenciamento ambiental. E é por isso que está lá na Política Nacional de Meio Ambiente, né, a Lei 6938 de 81, o licenciamento ambiental, instrumento, né, um dos instrumentos.
licenciamento ambiental e a revisão do licenciamento ambiental. Então, como é que nós fazemos a revisão do licenciamento ambiental? Com a renovação do processo do licenciamento ambiental. É claro que empreendimentos de impacto ambiental significativo, nós vamos passar aí por essas 3 etapas de licenciamento ambiental para que a gente possa, né, conhecer mais sobre o empreendimento, conhecer mais sobre a área de entorno impactada, fauna, flora, né, o meio socioeconômico, né? Então isso é muito importante, conhecer essa questão do meio socioeconômico. Então assim, quanto mais, né, de impacto significativo ao empreendimento, a gente vai ter que ter essas etapas, essas 3 etapas, para poder avaliar bem essa relação, né, do empreendimento com o meio. O objetivo é que o empreendimento ele tenha um processo de funcionamento da sua localização, a implantação e a operação de uma forma que ele tenha uma relação saudável, né, com o meio ambiente. Esse é o objetivo, né? Às vezes a gente não alcança isso, mas esse é o objetivo, né? O objetivo, né? Alcançar de forma saudável também promover impactos ambientais positivos. Então, quanto mais impactos ambientais positivos, como o aumento da oferta de empregos, né, desenvolvimento na região, aonde o empreendimento está sendo implantado, isso é importante também, né, no processo, né, do licenciamento ambiental. Agora, é claro que muitas vezes, né, o empreendimento ele não chega a ser um empreendimento de tal porte. Tal porte ou significativo impacto ambiental ou grande porte, de uma forma que a gente tenha que ter toda uma avaliação, né? Porque o empreendimento ele pode promover um grande risco ao ambiente. Então, assim, é um empreendimento de baixo potencial poluidor, ele é classificado como um empreendimento de baixo impacto, é um empreendimento mais simples, a gente até conhece a maior parte dos impactos ambientais promovidos por aquele tipo de atividade. Então, geralmente, quando acontece dessa forma, essas licenças ambientais, elas se unificam em uma licença unificada. Uma licença unificada, a gente tem uma licença mais simples, né? Uma licença onde vamos ter licença de localização, que é a licença prévia, a licença de implantação ou instalação e a licença de operação juntas. Então é claro que todas as informações que são necessárias à localização, implantação e operação do empreendimento vai ser, né, cobrado pelo órgão ambiental de uma vez só, para que este órgão ambiental avalie e emita uma licença ambiental unificada, uma licença ambiental única, né? Isso quando nós temos aí 3 etapas, né, de licenciamento ambiental sendo unificado num empreendimento mais simples, pelo motivo de ser um empreendimento menor, um empreendimento já considerado, né, de baixo impacto ambiental. Então, este é o objetivo, né? E são as etapas do licenciamento ambiental, de uma forma que a gente entenda assim, né, o que é o licenciamento ambiental, né? Muita gente tem realmente um conceito equivocado do processo do licenciamento e acha que entregar estudos, entregar documentos, né, principalmente empreendedores, muitos empreendedores acreditam nisso, né? E aí você faz estudos de forma fragmentada, não faz uma avaliação técnica, né? Realmente uma avaliação em que possa avaliar, né, aquele empreendimento naquela localização. Isso não é avaliado. E isso pode acontecer inclusive dos dois lados, né? Acontece tanto do lado da empresa, do empreendedor com a empresa consultora, e também do lado do órgão ambiental. Às vezes o órgão ambiental ele não trabalha o processo do licenciamento ambiental como deve ser, né? O licenciamento ambiental de uma forma realmente avaliando a viabilidade
de localização, implantação e operação daquele empreendimento, né? E isso nós temos inclusive aí diversas novas legislações buscando, né, a simplificação do processo do licenciamento, né? E às vezes a simplificação do processo do licenciamento não é uma simplificação, né? É um processo realmente de desmonte do licenciamento ambiental, é um processo de erro conceitual que nós falamos lá no início, né, de nossa aula aqui, de nossa palestra sobre licenciamento ambiental.